Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Conversando com Tarciana Valença no canal Arte Agora. Antes de mais nada, eu quero pedir mais uma vez para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, que curta, compartilhe, comente. É muito importante que vocês participem do programa. E mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui hoje comigo e com os meus convidados muito especiais. Muito especiais porque eles são muito especiais para esse tema, que é como a escrita me salva. A escrita sempre me salvou. Desde pequena eu comecei a escrever poemas e eu era uma pessoa muito tímida. Então eu escrevia, observava muito, gostava de falar pouco e escrevia sobre tudo que eu observava, tudo que eu sentia. Era uma maneira de expurgar. Eu digo expurgar porque as coisas alegres eu vivia e as coisas mais tristes eu sentia que eu colocava no papel. E, posteriormente, mais velha, colocava na tela. Bem, assim como o esporte, assim como a dança, foram os meus amortecedores. Como eu digo que as artes, os esportes, as artes, a escrita, são amortecedores para o impacto dessa vida. E são tantos os impactos, Então, gente, para falar sobre isso, são pessoas muito especiais que estão hoje aqui, escolhidas a dedo. Adriana Barbosa, Bernadette Bruto, Conceição Patrício, Eliana Castela, Jorge Carlos Amaral, Patrícia Tenório, Paulo Caldas, Romero Falcão, Ronaldo Russo e Salete Rego Barros. Ao seu modo, cada um vai falar um pouco sobre esse tema. Então, vamos ouvi-los, porque esse tema é para mim show, é para mim uma coisa realmente muito importante. Vamos lá? Eu acho que enquanto não escrevo, eu tô morta. Esse período É muito duro o período entre um trabalho e outro. E ao mesmo tempo é necessário para haver uma espécie de esvaziamento da cabeça, para poder nascer alguma outra coisa. E se nascer, é tudo tão incerto. A arte está sempre a me salvar. Oculta nesta frase se encontram os pensamentos de vultos da história ao longo do tempo. Nietzsche, Aristóteles, Platão, Dostoiévski, só para citar este quarteto. No nosso mundo, exercitar a escrita, uma das formas de expressão da arte, traz, sobretudo, a fuga do ócio, contraponto à inércia e a satisfação íntima de estimular o processo criativo. A escrita como salvação, A escrita salva. E quando ela me trouxe esse tema tão pertinente, eu lembrei do livro Infância, de Graciliano Ramos. Porque Graciliano teve uma infância muito dura, sob uma educação muito rígida dos pais, muito pesada. Foi uma criança que, pelo que ele passou, nem se concebe ele se dedicar à leitura, a livro, a escrita. Era para ser justamente o contrário, ele ter horror a tudo isso. Mas quando ele descobriu a escrita, ela veio como uma função terapêutica, Ele conseguir superar toda a dificuldade, atravessar aquilo tudo, escrevendo ali as coisas dele ainda muito novas, Na infância, adolescência. E ele superou aquilo tudo através da escrita. O livro Infância é um livro que carimba para mim, essa percepção da escrita como salvação. É um marco. Também me vem o livro do poeta Charles Bukowski. Na época que ele trabalhou nos Correios, e tinha um chefe que perseguia ele diz no livro
esse livro aqui, ó, Cartas na Rua. Nesse livro Cartas na Rua, ele mostra como é que aquele emprego deixava ele tenso, chateado, né? Aquele trabalho monótono, todo dia entregando carta de porta em porta. Ele chegou à conclusão que se ele não saísse dali, aquilo ia enlouquecê-lo. Daí ele resolveu escrever. Estava angustiado, resolveu um dia, eu vou escrever um romance, e escreveu Cartas na Rua. Como também tipo de um curativo naquela ferida que estava aberta, né, para ele. Também me vem na literatura, são vários exemplos. E vem o famoso diário de Anne Frank, né? Que ela, ali naquele quarto, escondida ali com a família dos nazistas, aquela tenebrosa atmosfera, eles com o pavor, né? Sem saber o que ia acontecer, sob bombas caindo, serem encontrados, aquela coisa terrível da guerra. E ela, através do diário, ela consegue resistir, né? Cada dia ela consegue, através da escrita, sobreviver na sua parte psíquica, emocional, aquilo tudo. São vários exemplos na literatura. No meu caso, eu tenho um exemplo no tempo da pandemia. Eu, realmente, no isolamento social, eu escrevia todos os dias. Passei, eu acho que praticamente boa parte da pandemia, todo o ano de 2020, escrevendo todos os dias, regularmente. Tudo que eu via pela televisão, lia nos jornais, né? A cidade estranha, escura, o comércio fechado, as pessoas com muito medo, né? Todo aquele tormento que a gente viveu, né? Como se fosse uma terceira guerra, de repente um vírus veio e a gente ficou sem compreender, né? E também havia uma pandemia paralela, aquilo tudo, que deixava a gente sem o nexo das coisas. Somos sobreviventes e sobrevivi também graças à escrita, que me trouxe essa força interior de me expressar, né, minhas inquietações, meu olhar crítico sobre o mundo. E a escrita, ela tem essa contribuição de fazer a gente atravessar abismo, construir pontes. Quando a gente pensa que tá tudo acabado, a escrita ergue a construção. Dostoiévski também escreveu um romance extraordinário dentro da prisão, né? Lembrança da Casa dos Mortos, em que ele, dentro da cela, convivendo com aqueles fascínios, ele consegue escrever, e de certa forma foi dali que ele deu início o grande monolito da sua literatura. O próprio Graciliano também, né, já preso também, né, Memória do Cárcere, ele consegue também fazer da escrita um ofício um ofício medicamentoso, digamos assim. Conseguiu também Graciliano atravessar aquilo tudo. Então é isso. A escrita, ela é como se a gente estivesse num náufrago, né, num redemoinho, e a escrita vem como uma boia de salvação, que a gente se apoia, segura, salva, consegue. É isso. Obrigado, minha amiga, pela oportunidade, e que espero ter contribuído um pouco com esse seu trabalho tão bonito. Abraço. A escrita me salva
quando eu mergulho mais em mim, quando eu conheço mais a mim, e isso me dá força para retornar à superfície de maneira mais forte, mais determinada, e poder me conhecer melhor e poder ajudar outras pessoas também a se conhecerem melhor. Tanto a leitura quanto a escrita, elas são essa salvação, uma salvação perene, uma salvação profunda e que nos cura realmente das nossas dores, da loucura do mundo, desse navegar por mares tão turbulentos que é a vida de hoje. A escrita me salva quando eu olho em torno da casa e vejo um mundo de coisinhas que chegam há pouco tempo e meus olhos logo se acostumam com elas. Quando chego à janela, vejo o sol e reflito que desde criança o vejo e meus olhos se iluminam como se fosse a primeira vez que o visse. A escrita me salva quando percebo que ela salva poetas como Ingrid Carrafa e Diego Moraes. A escrita é uma ferramenta de autoconhecimento, transformação e percepção da realidade que nos cerca. Posso dizer que, além da máscara e das medidas preventivas contra o avanço do coronavírus, a escrita me salvou do tédio, do medo e de outras mazelas provenientes do isolamento social. Durante as madrugadas insones, eu lutava para compreender o que havia nos levado a ser tragados por seres invisíveis e pela má gestão da pandemia, e pude verificar as escolhas erradas que a humanidade havia feito. Eu ia transformando os sentimentos e organizando as palavras, até compreender que a escrita estava me salvando naquele momento, assim como já havia salvado tanta gente no passado e ainda haveria de salvar tantas outras pessoas no futuro. Atendendo ao convite de Tarciana Valença, refleti um pouco sobre a escrita salva. Escrever é respirar completamente a vida. A escrita é ponte sobre abismos. Quando tudo desaba, ela firma o chão, é refúgio, farol em noite escura, caminho secreto para dentro de nós. Através dela, um instante se eterniza, a dor se dissolve, o amor encontra rima, a memória encontra abrigo, o caos se organiza em beleza. Sou Adriana Barbosa, pedagoga, escritora, poetisa e artista plástica. A escrita me salva quando aponto a caneta no papel e começo a registrar tudo. O que sinto, o que penso, o que eu desejo expressar. A escrita me salva quando deixo fluir na criatividade a produção de textos das mais variadas formas e contexto. A escrita, ela me salva quando percebo que posso registrar toda a minha arte nas letras, nos versos, nos poemas, imensuravelmente, da Terra ao infinito universo. Então, eu escrevi um poema. Vamos ver o valor da arte, o sentido da arte, da poesia, se ela nos salva ou não. Simbora. O que buscamos no Lilás? A página Lilás é um poema meu. O que buscamos no Lilás? É alcançar, transcender na sabedoria e na paz. O roxo em amor perfeito, arabescos de amarelo ouro, o violeta nas orquídeas, convites para viajar em profundezas. O lilás nas acácias, buquê
de esperança. Roxo, violeta, lilás. Energia positiva, energia da paz. Transcender, viagem interior. Onde o interno está no infinito e o externo se refaz. Paz, sabedoria e amor. E o novo se faz lilás. Conceição Patrício, Recife, Pernambuco. Ou seja, sempre gostei do lilás, mas a partir do momento em que eu fui escrever sobre ele, apenas não coloquei palavras soltas. Eu fui numa linha, né, reflexiva, e que fez até eu conhecer e passar para os colegas, né, poetas, artistas e outras pessoas, ou apreciadores do meu trabalho, que a paz é muito mais do que uma cor. É a gente correr atrás de todos os matizes da vida. Cheiro. Das prisões da vida escura, literatura me salva. Ressalva essa lida dura, depura o vil sentimento, faz lento esse desespero, tempero da velha ânsia. Ignorância me faz rir, faz abrir mão desse nada, faz a estrada virar subida, faz a vida mais pesada. Literatura me salva. Vejo a alva com ternura, sinto a pura liberdade e me invade a euforia. Há tempos eu escrevia, dia a dia sem falhar, indo e vindo sem engano, qual rio vai ao oceano a fim de se misturar. Assim qual literatura que me salva e me mistura a melhor, a mais segura sensação de se amar, iluminar num segundo esse mundo entorpecido, ter as letras como espada em hora certa ou errada, ser salvo, ai, da nossa terra, cessar obuses de guerra, desde a aurora, desde a alva, literatura me salva. Bem, pessoal, aqui eu me despeço de vocês, né? Depois dessa aula toda que a gente escutou desses escritores tão especiais, fico até sem palavras para agradecer. E eles todos me enchem de emoção, sabe? Eles são muito especiais, por isso que vocês viram aí, né? E a escrita me salva, assim como salvou a tantos, e a tantos também salvará, né? Assim como eu falei, como as artes, como a dança, como a música, como essas coisas maravilhosas, né? Que nos protegem, como eu falei, dos impactos da vida. Tchau, tchau e até o próximo programa.